No vídeo de hoje eu quero encerrar essas exposições sobre os 5 solas e seus reflexos para a pregação contemporânea. Então eu quero traçar algumas considerações finais. Então chamamos atenção para alguns pontos. Esses 5 solas, ainda que não formalizados pelos reformadores, como falamos no início, fazem parte da essência de seu pensamento. Esses solas se constituem no coração do pensamento reformado. Os solas estão todos eles interligados, é por isso que você deve ter percebido que nós avançávamos, retrocedia, puxávamos elementos, adiantávamos elementos, porque não dá para separar esses 5 elementos. São proposições claramente ensinadas nas Escrituras. Por isso, a nossa proclamação ela deve ser bíblica. A pregação do Evangelho é o método estabelecido por Deus para atingir todos os homens e compete à igreja. Deus conferiu à igreja este privilégio e esta responsabilidade. Nós não podemos substituir a pregação bíblica por tentativas de sínteses culturais, mensagens de bem-estar, psicologia, filosofia ou antropologia. Nós somos chamados a pregar a palavra de Deus em sua integridade e com ardor, com fidelidade. Devemos estar dispostos a levar a nossa cruz em nossa fidelidade a Deus, confiando e descansando em Deus. Nossa pregação deve ser sempre centralizada em Deus. Decorrentemente disso, a força da teologia reformada está no poder de Deus, não em suas técnicas, não em alguns pontos. A teologia reformada, quando nega a glória de Deus, a centralidade de Deus como propósito de todas as coisas, quando nós fazemos isso, nós estaremos negando a essência da teologia reformada. Convicção teológica e submissão a Deus são mais poderosas do que metodologias. Devemos entender isso. Eu sei que é muito tentador para nós nos deter, nos fascinar com técnicas, com métodos. Mas nós devemos entender que Deus pode se valer e se vale de métodos diferentes para atingir o seu propósito. A teologia é baseada em convicção teológica, uma convicção que brota da palavra de Deus. E essa convicção não termina em proposições, mas ela caminha rumo a uma submissão de vida a Deus. A lei e o evangelho, portanto, devem ser pregados com integridade, porque a lei vai nos despertar para a necessidade da graça de Deus. Então, nós devemos prosseguir em fidelidade à palavra suficiente de Deus, proclamando a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, tributando glória unicamente ao Deus triuno. E a lei está envolvida em tudo isso, porque nós anunciamos o padrão de Deus para nós e quão distante estamos deste padrão. Então, os solas da reforma são, de fato, elementos muito importantes para que nós voltemos a uma pregação bíblica, a uma seriedade teológica e uma seriedade vivencial. Que Deus nos abençoe, que nos dirija a entender que tudo que temos é pela graça de Deus. Graça é um favor totalmente imerecido da parte de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Isso é a essência da graça. E nós recebemos pela fé, que também é graça de Deus. E essa graça, essa fé tem como fundamento a obra de Cristo. E nós aprendemos isso na Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus. Por isso, tudo que temos e somos é para a glória e honra de Deus. Que Deus nos encha da humildade desta convicção e da alegria de saber que pertencemos ao nosso Senhor. Que isso dirija a nossa pregação. Que isso dirija e oriente o nosso ensino. Que isso motive a nossa vida na presença de Deus, no mundo que Deus nos colocou para viver para a sua glória. Amém.